Acho que, né? Imagino que todo mundo que estava, nós está bem. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Se você pode, fecha teus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, é no teu santo nome que nós estamos aqui, mais uma quarta-feira, fazendo o nosso culto desta forma, de forma online. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero, Pai amado, te pedir antes de mais nada, ó Deus querido, que não tenha nenhum tipo de problema, como a gente tem tido aí nos últimos cultos, ó Pai amado, que não venha cair rede, que não venha cair internet, ó Pai amado, não venha cair a bateria do celular, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, que seja um culto abençoado. Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações nesta noite. Pai amado, Pai eterno, que todos nós possamos daqui a pouco, quando desligarmos, Deus amado, esta live, oh Senhor, estarmos cheios do Teu poder, da Tua graça, do Teu amor, em nome do Senhor Jesus. Pai, abra os nossos corações nessa noite, para que nós possamos entender a Tua palavra e colocar em prática cada uma delas, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Amém, povo de Deus? Louvado seja o nome santo do Senhor. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 13, tem uma palavra maravilhosa para nós. Diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Amém? Quem está falando isso é Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou o alfa e o ômega, né? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra do alfabeto grego. É o primeiro e o último, o princípio, o início, o começo e o fim. Amém? Se nós formos olhar a Bíblia, se nós formos olhar... Luana, boa noite, paz, Luana. Glória a Deus. Se nós formos olhar o início, nós vemos lá em Gênesis, lá no início, lá no começo da criação, o Senhor Jesus já presente ali. E se nós formos olhar o fim, Apocalipse, nós vemos tudo, o Senhor Jesus lá. Ele começou, no começo estava Jesus, no final estará o Senhor Jesus de Nazaré. Interessante é que ao analisarmos este versículo que ele diz que ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, né? O começo e o fim, nós entendemos que o Senhor Jesus faz parte de toda a nossa vida. Ele faz parte da criação, ele faz parte do que nós estamos vivendo hoje, ele irá fazer parte daquilo que nós iremos viver ainda. Ou seja, o Senhor Jesus é parte integrante nossa em todos os tempos, em todos os momentos. Agora, meu amado, minha amada, é isso que eu quero que você entenda. Porque muitas pessoas se resumem a começo e ao fim. Mas e o meio? E o durante? Muitas pessoas, pastor, às vezes esquecem. Acha que o Senhor Jesus pensa nele só como começo e como fim. Mas quem é que nos guia? Ou melhor, quem é que deveria nos guiar? É Jesus Cristo de Nazaré. As nossas ações, as nossas atitudes, a nossa forma de viver tem que ser baseada e guiada por Ele. Então, durante, né, o meio é muito importante. Não quer dizer só no passado ele foi, no começo, e nem só no futuro ele será no fim, não. Tem o presente. E nós precisamos entender que o Senhor Jesus é quem nos governa. Lá no livro de Salmos 66, verso 7, está escrito assim: com o seu grande poder, ele governa para sempre e vigia cada movimento das nações. Que nenhum rebelde se levante contra ele. Oh, aleluia. Ele tem poder e governa e vigia cada movimento das nações, cada movimento das pessoas, cada movimento meu e seu. Por isso, meu irmão, minha irmã, a Marina falou que travou. Como é que está aí, irmãos? Como é que está aí, gente? Travou só para a Marina? Aqui para nós está normal, né, pastor? Aqui está normal. Né? Isso aí, Marina. Né? Travou, irmãos, você, né, entra e sai, pode ser uma questão pessoal de cada um. Para nós aqui está normal. Amém? Glória a Deus, aleluia. Tá tudo bem, né, gente? Tá tudo bem. Não tem ninguém mais travado aí, não? Bota o dedinho assim, ó. Amém? Então, amados,
Precisamos entender que Ele governa as nossas vidas. Ele está no comando de tudo. É Ele quem que tem que nos direcionar. Quando eu falo é Ele que tem, não que Ele é obrigado a fazer isso, nós que temos que nos sujeitar. Por isso que eu disse no início que Ele deveria, que Ele teria que ser. Porque Ele não vai fazer nada forçado. O Senhor Jesus não vai pegar a sua vida e governar ela sem você querer. É necessário que você queiramos. É necessário que nós damos para Ele a autoridade para fazer isso. Nós damos para Ele, né, uma carta dizendo, governa tudo, o Senhor é dono da minha vida. Porque se nós não assim fizermos, Ele não fará, se nós não permitirmos. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Amém. Se a gente for fazer a interpretação deste texto, não está escrito, mas é lógico, né? Basta nós interpretarmos, que se ele bate, se eu abrir, ele entrará e ceará comigo. Se eu não abrir, ele não entrará e não ceará comigo. Então nós precisamos abrir a porta, nós precisamos deixar ele entrar, e mais do que entrar, nós precisamos deixar ele governar. Amém? O Senhor Jesus estava me chamando a atenção hoje para algo muito sério que eu nunca preguei sobre isso e nunca tinha levado isso para este lado. E é algo seríssimo que eu quero compartilhar com vocês que está aqui nesta noite. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Senhor Jesus, né? Façamos, estava Deus, Jesus e o Espírito Santo. Façamos, se fosse só Deus, eu vou fazer. Façamos, no plural. O homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, do Éden? Por quê? Um abraço aqui pro irmão Roberto, né? O irmão Roberto também está nos assistindo aqui. Glória a Deus. A Keila. Irmão Roberto. A Keila, Adriana. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por que, irmãos? Por que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Porque eles comeram do fruto de uma árvore que dariam a eles o conhecimento do bem e do mal e os fariam ser como Deus. Eles largariam de ser a imagem e semelhança e passariam a ser como Deus. É sério isso. É muito sério isso. Por que Lúcifer caiu? Porque ele quis ser Deus. Porque ele quis ser maior que Deus. Ele quis ser Deus. Ele quis tomar o lugar de Deus. Então, meu amado, minha amada, Lúcifer não queria seguir os passos de Deus, conforme a sua imagem e semelhança, e sim ele queria ser maior e melhor do que Deus. Quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore, do conhecimento, que os tornariam, segundo a própria serpente, né, falou isso para ele, falou para Eva, tornariam eles semelhante, igual a Deus, não é semelhante, igual, maior do que Deus, melhor do que Deus, foi onde eles foram expulsos do paraíso. Nós, muitas das vezes, estamos tentando ser como Deus, tomando o lugar dele e não sendo a sua imagem e a sua semelhança. Opa! Tem alguém nos ligando. Desculpe, gente. Glória a Deus. Tem alguém. Existem pessoas que às vezes estão querendo tomar o lugar de Deus, deixando de ser a sua imagem e semelhança. Tem alguns, né? Hoje em dia existem alguns, que não vamos falar quem são, mas a gente sabe, que pensam que é Deus. Ditam regras, né, para a humanidade seguir, principalmente aqui no nosso Brasil, sim, né? Pastora, mas pior que isso. Deus estava me chamando a atenção de algo, amados, que talvez vai falar muito com você que está aí do outro lado. Falou muito comigo. Porque o que a pastora está dizendo aqui é verdade. Tem muitas pessoas que se acham, né? Se acham maior que Deus, né? Se acham dono de tudo, né? Enfim. Mas não é sobre isso que eu quero falar essa noite, não. Porque quando nós... Presta bastante atenção, igreja. Isso vai falar comigo. Falou comigo, vai falar com você.
Quando nós deixamos as nossas emoções agir como nós queremos e não como Deus quer, nós estamos querendo, pastor, ser maiores do que Deus. É verdade. Pastor do céu, é verdade. Quando a gente não aceita o governo dele, mas Deus podia fazer isso para mim. Deus está fazendo alguma coisa. Mas Deus podia fazer diferente. Mas quando eu tomo uma atitude, amado, que não é a atitude que Deus gostaria que eu tomasse, eu, em outras palavras, estou falando assim: Senhor, o que o Senhor está fazendo para mim é legal, mas eu acho que eu faria melhor. Eu acho que eu faria diferente. E quando nós fazemos isso, apesar que a gente não pensa assim, a gente não fala com essas palavras, mas as nossas atitudes demonstram essa nossa vontade. E quando a gente faz assim, quando a gente age dessa forma, nós estamos largando de ser a imagem e semelhança de Cristo para querermos ser maior ou melhor do que Ele. E aí nós estamos fazendo igualzinho a Satanás. Igualzinho. Igualzinho a Satanás. Nós estamos falando para ele, né, que os nossos planos são melhores do que o dele. Simplesmente pelo fato de eu não aceitar do jeito que ele está fazendo. Quando eu não obedeço, por exemplo. Porque quando eu desobedeço a Deus, eu estou falando que aquelas regras, aquele que Deus está me pedindo, não é legal para mim, eu quero fazer diferente. E se eu quero fazer diferente, eu estou pondo em dúvida, eu estou pondo em questionamento se o que Deus tem para mim é realmente o melhor. Eu acho que não, porque eu estou fazendo diferente. E quando eu faço assim, quando eu cometo, quando eu tenho estas atitudes, igreja, é isso que eu quero deixar bem claro aqui. Quando a gente tem esse tipo de atitude, nós estamos agindo igualzinho a Satanás, estamos agindo igualzinho a Adão e Eva quando comeram do fruto proibido. Que queriam ser quando maior, nós aceitamos o o governo de Deus em nossa vida, é porque nós não acreditamos que Ele é capaz de fazer, né? Não aceitamos. E a gente... Não acreditamos. Não acreditamos. Aí não adianta falar eu creio, eu tenho fé, se a gente não aceita o governo de Deus. Porque mais do que falar, nós precisamos agir, nós precisamos ter ações, demonstrações. Com a boca a gente fala uma coisa, mas com as nossas palavras, com as nossas atitudes, perdão, nós às vezes fazemos outras. E é exatamente isso. Não, pastor, que isso? Eu não quero ser maior que Deus, amado. Quando a gente fala para Deus, quando Deus pede para a gente fazer alguma coisa e a gente não faz, a gente desobedece, Deus pede para a gente ir para este caminho, a gente vai para este caminho, nós estamos falando: Senhor, o Senhor quer o bem para mim, mas eu acho que isso aqui não presta não, o melhor é aqui. Opa, se o melhor é aqui, o que Deus queria para mim não é o melhor. E se o que Deus queria para mim não é o melhor, eu quero o melhor para mim, eu quero mais o melhor para mim do que Deus quer mais o melhor para mim. E se eu fizer isso, eu estou falando que eu sou melhor que Deus, eu conheço melhor que Deus o caminho, eu conheço, né, para a minha vida, eu conheço as melhores situações, os melhores atalhos, os melhores caminhos, atalhos não, os melhores caminhos. Tem um personagem na Bíblia, Enoque, Enoque, que eu amo. Ele fala muito pouco de Enoque, muito pouco, mas uma coisa tremenda que a Bíblia diz sobre ele, que ele andou com Deus. Ele andou tanto com Deus, ele foi tão obediente a Deus, ele teve tanto a presença de Deus na vida dele, que Deus o tomou para si. Ele não morreu, levou, ele foi morar com Deus, né? E tudo o pastor está falando aqui. Ele andava com Deus. Ele andava. Quer dizer, ele obedecia o governo de Deus. Se Deus dissesse para ele, vira para a esquerda, ele virava. Se Deus falasse para ele, vai em frente, ele ia. Se Deus falasse, vira à esquerda, ele virava. E o comando de Deus na vida de Enoque era tremendo. E nós precisamos tirar isso como exemplo. Ele obedeceu tanto a Deus que Deus falou assim: não, você... Vou te trazer para morar perto, junto comigo. Você é meu, né? Não morreu. Ele não morreu. Até hoje Enoque não morreu. Tremendo. Amém? Amém, povo de Deus? Então, amados, nós precisamos... Nós precisamos fazer essa pergunta todo dia, diariamente, mais de uma vez por dia. O que o Senhor Jesus faria no meu lugar? Nós precisamos fazer essa pergunta em todos os momentos da nossa vida. Porque quando a gente faz essa pergunta, nós estamos
reconhecendo o governo dele sobre as nossas vidas. Por isso que a obediência, né, pastor, é algo sério demais. Ela é algo fundamental na vida cristã. Sem obediência nós não vamos a lugar nenhum. Nós não vamos fazer nada, não vamos conseguir nada. Não vamos ir morar no céu com o Senhor Jesus. Precisamos ser obedientes, né? Nós, parecido com Ele, semelhante a Ele, é isso. É obedecer, fazer a vontade dEle. Porque, repito mais uma vez, todas as vezes que nós desobedecemos a vontade de Deus, nós estamos, não com as palavras, porque ninguém vai falar isso, mas com as atitudes, demonstrando que ele pode até querer o bem, ele pode até saber fazer uma coisa boa, mas nós sabemos fazer melhor. Da minha vida eu sei o que eu preciso, é mais ou menos assim que a gente fala para ele. E aí nós estamos sendo igualzinho Satanás, que queria ser maior do que Deus, e por isso que desceu, né? Desceu da glória junto com 1/3 dos anjos que lá estavam, que são os demônios, os anjos caídos. Amém, meu amado? Nós temos por índole mesmo, nós humanos, nós temos uma dificuldade enorme de aceitar o governo de alguém. Temos. Governo dos pais, governo de autoridades. Nós temos mesmo essa índole dentro de nós. Governo de professores. De professores. Né? E o governo de Deus, sabe? Mas nós temos que mudar isso. Porque se nós não temos nós precisamos de Deus nos governando, mas nós precisamos doutrinar isso dentro de nós. Em primeiro lugar, doutrinar. Quando a gente vem para Deus, a primeira coisa que a gente tem que aceitar é a soberania de Deus na nossa vida. Porque se Deus é o soberano, se nós o amamos e queremos que Ele nos governe, nós temos que sim abaixar a nossa bola, abaixar a nossa superioridade, deixar de pensar que somos o tal e a nossa insignificância, né? Deixar saber que nós somos insignificantes, que nós precisamos da soberania de Deus, para que nós possamos ter uma vida melhor. Quando nós achamos que somos superiores, que sabemos tudo, que não precisamos de mais nada, é perigoso a gente cometer o mesmo erro que Nabucodonosor cometeu, né? Que não aceitou a soberania de Deus, não aceitou Deus como governo na vida dele, e Deus deu 7 anos para ele de penitência. Começou a pastar como animal, começou a dormir no relento. Não, pior disso tudo, né, pastor? É ser comparado com Satanás, né? Pois é. Pior disso tudo é ser comparado com Satanás. Porque irmãos, a grande é o que o Senhor Jesus me chamou bastante atenção sobre isso, nesta manhã de hoje, que o Senhor Jesus estava falando comigo. Que todas as vezes que nós o desobedecemos, todas as vezes que nós não fazemos aquilo que Ele pede para nós fazer, inclusive com relação à nossa própria vida, nós estamos demonstrando que nós temos, ou nós entendemos melhor da nossa vida do que Ele. Ou seja, eu sou maior do que Ele, eu sou melhor do que Ele. Pode parecer coisa pequena, nossa pastor, mas... E é geralmente assim, amados, é nas pequeninas situações é que o diabo quer nos enganar. Porque a gente às vezes fica enganado, nossa, mas essa coisinha é muito pequena, é muito simples, mas é assim mesmo. Quando a gente vê um problema com ele muito pequenininho, a gente tende a não dar muita atenção a ele. E é geralmente aí onde a gente cai, onde a gente fracassa. Amém? Vamos obedecer ao Senhor nas coisas mais simples. Porque quando você obedece ao Senhor Jesus nas coisas mais simples, você está dizendo para Ele que Ele sabe de tudo e você é obediente em tudo. Interessante que o diabo, ele já prepara a humanidade desde pequenininha, né? Desde cedo. Quando a criança muitas vezes custa aceitar o não do pai, né? Custa aceitar. Se o pai fala não, ela dá birra, ela rola, ela esperneia, até o pai ceder. Assim, o diabo está nos preparando, está preparando a criança para que ela se torne um adulto rebelde, para que ela não aceite o governo, não é dos pais, não são das autoridades, não é do governo terreno, mas sim do governo de Deus. Porque aquela criança que não obedece o pai e não aceita o não do pai, ela nunca vai aceitar o governo de Deus e o não de Deus. É verdade, verdade. Por isso, e essa mentalidade fez Lúcifer cair, fez Adão e Eva cair, Saul cair, né?
tantos outros exemplos bíblicos que nós temos de pessoas que foram motivadas por essa situação. Eu sou poderoso, eu sei o que é melhor. Amados, nós não sabemos nada. Quem sabe é o Senhor Jesus de Nazaré. Pensamos que sabemos. Podemos até pensar, mas quem sabe é Ele. Mas Amém? não sabemos nada. Então, meu amado, meu conselho é esse. Busque de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Pense, né? Pense muito antes de agir. O que o Senhor Jesus faria no meu lugar? Amados, nós temos exemplos na Bíblia. Olha, eu posso te garantir de todas as situações das nossas vidas. De todas as situações, nós vamos encontrar na Bíblia respaldo para nós agirmos da forma correta ou não agirmos da forma errada, que agiram pessoas, né? Porque a Bíblia, né, pastora, tem muitos erros. Não erro de escrita, não. Erros de pessoas que estão contadas, relatadas, histórias de pessoas que erraram. E para que está lá relatado? Para que eu e você hoje não caia no mesmo erro, não cometamos o mesmo erro. Amém? Por isso que a gente tem que entender o que o Senhor Jesus faria. Amém? Faça essa pergunta. Deixa Ele governar a sua vida. Não no início e não só no fim. Porque a vida cristã é interessante, porque muitas vezes acontece isso com quase todos. Entra para a igreja, batiza, aquele fervor, é aquela coisa. Mas com o passar do tempo, com as lutas, com as situações que sempre acontecem, muitas vezes a pessoa vai esfriando, vai esquecendo, e daqui a pouco ela volta. E aí é o meio, é o durante. Lá no início estava aquele fervor lascado. Passar do tempo, dá uma esfriada, e aí entra no meio, no durante, né? no intermediário, que nós todos estamos passando por ele. E aí às vezes abandona, para de obedecer. Isso é meio assim, mas pode ser levado de outra forma, pode ser interpretado de uma outra forma, né? Não é bem assim não. Amados, precisamos entender que é sempre assim. E o pior de tudo, não, quando chegar lá mais para frente, aí eu volto a ser. Quando chegar no fim, quando chegar o meu fim, eu volto a ser como eu era, eu volto a obedecer, eu volto a ler Bíblia, eu volto a jejuar, eu volto a orar. Quando é que será o fim? Alguém sabe aqui? Alguém que está me assistindo aqui pode colocar aqui. Eu sei quando vai ser o meu fim. Ninguém, nenhum de nós sabemos. Nenhum de nós sabemos quando será a volta coletiva do Senhor Jesus, aquela que está lá em 1 Tessalonicenses. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para ir encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Essa é a volta coletiva. E tem a volta individual. Hoje mesmo o Jornal Nacional deve estar dando aí, vai dar aí perto de 3 mil, pouco mais, 3 mil pessoas morreram só de Covid. Jesus voltou para essas pessoas. Jesus voltou para várias pessoas no dia de hoje, só aqui em Uberlândia, só aqui no Brasil, vamos falar assim. Né? Nós não sabemos que dia vai ser. Então essa história de deixar para frente, lá na frente eu vou fazer um concerto, lá na frente eu vou voltar, lá na frente eu vou ser o que eu era no início, é perigoso demais, é mais um engodo de Satanás. E nós não sabemos. Por isso que nós temos que fazer igual Paulo. Lá em Gálatas 2:20, olha o que Paulo diz. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu mais quem vive, agora Cristo vive em mim. Olha só que maravilha. Sabe o que Paulo está falando aqui? Ele está falando com essas palavras aqui, que as vontades dele, pastora, não existem mais. Ele não tem mais vontade. A vontade quem tem agora é Jesus Cristo. Você consegue fazer isso? Você pode fazer isso? Para nós fazermos isso, nós temos que abdicar de tantas coisas. Mas é isso que o Senhor Jesus quer de mim, de você. Senhor, eu até tenho intenção de fazer isso, mas é o que o Senhor quer que eu faça? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Nesse mesmo texto ele fala assim, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Porque a nossa vida passada, aquela velha criatura que resolvia tudo no braço, que resolvia tudo de boca, que era tal, que era, resolvia, ela mesma resolvia as coisas, hoje ela tem que aceitar o comando de Deus. Tem que aceitar. Ela tem que aceitar o governo de Deus. E nós precisamos deixar a velha criatura morta. Podemos todos os dias querer ressuscitá-la, não é verdade? A nova criatura hoje, ela tem outra mentalidade, ela tem outro governo, ela tem outro caráter, outra personalidade mansa, humilde,
que aceita o domínio do Senhor Jesus, né? Amados, esse versículo continua ainda, né? A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Olha bem, eu não tenho mais vontades, Paulo está dizendo aqui. Eu agora vivo para Jesus. O que ele mandar fazer, eu vou fazer. Se ele mandar eu ir para cá, eu vou para cá. Se ele mandar eu ir para cá, eu vou para cá. Se ele mandar ir para cá, eu vou. Se ele mandar... Eu não tenho mais vontade. A minha vontade acabou, está zerada, já era, acabou. E é isso que o Senhor Jesus quer de mim e de você. Que nós o obedeçamos, que nós perguntamos para Ele qual é a vontade dEle para a nossa vida. A oração que o Senhor Jesus nos ensinou, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. É a vontade de Deus. A minha vontade é uma, mas a minha vontade vale pouco. Não estou falando que ela não vale nada. Vale pouco. Quem tem que valer é a vontade de Deus. Se a vontade de Deus estiver alinhado com a minha vontade vale muito agora, que é a mesma de Deus. Então, Jesus mesmo deu um exemplo, né? Lá na cruz do Calvário, quando ele estava lá, né? Passando por toda aquela agonia, ele disse assim, Senhor, aparta de mim esse cálice. Na cruz não. Opa! Voltou. Foi na cruz não, pastora. Foi no monte Getsemane. Ah, é? Antes de ser crucificado. Mas aí, ao mesmo tempo, ele disse, mas não faça a minha vontade, mas sim a tua. É uma oração que nós temos medo de fazer. Porque é essa oração que Deus aceita. Porque mesmo achando que né, com medo de fazer que nós façamos, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Nós podemos até ter medo, mas nós temos que fazer. Temos que fazer. Né? Nós não podemos ter esse medo. O medo até faz parte, porque é algo realmente muito sério. Mas se nós quisermos ser governados, se nós quisermos, né? Agora é Cristo que vive em mim, verdadeiramente vivermos isso, nós temos que ter coragem, apesar do medo, de fazer essa oração. Porque o Senhor Jesus fez, Ele ensinou como é que faz o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, né? Como é que faz o Pai Nosso? Ele ensinou a oração, a famosa oração chamada oração do Pai Nosso, mas Ele viveu ela momentos depois. Que foi exatamente isso que a pastora está falando. Ele estava lá suando gotas de sangue. Jesus, como Deus, que Jesus sempre foi homem, e também era Deus. O Jesus Deus viu o sofrimento todo que ele iria passar naquela noite e no dia seguinte, que foi na noite que ele foi traído, e no dia que ele foi crucificado. Então ele chegou e fez essa oração suando gotas de sangue. Tamanho estresse, tamanha situação difícil que ele estava passando. Ele falou assim, Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice. Arruma outra pessoa para passar por isso. Agora não faça a minha vontade, faça a sua vontade. Ele ensinou e agiu e praticou. Amém? E é o que nós temos que fazer. Amém? Agir conforme a vontade de Deus. Amado, eu não estou falando aqui que é fácil. É igual a pastora disse, às vezes nós temos medo, é verdade. O medo faz parte da nossa vida, faz parte da vida cristã também. Só que mais do que medo, nós temos que ter coragem, né, pastor? Temos que ser ousados. Isso, coragem para repetir o mesmo que Jesus repetiu. O mesmo que Jesus fez. Não é fácil, eu não estou falando para você que é fácil. Hora nenhuma eu falei aqui, é muito facinho fazer isso. Eu vou colocar, Joana, já o Gálatas 2:20, eu vou colocar aqui, né, escrito aqui também. Hora nenhuma eu falei que é fácil, amado, mas é essa a nossa vida. Né? É tirar essas fraquezas do nosso caminho, essas coisas que a gente acha que é difícil, e essa é uma delas, nós temos que exercitar a nossa fé. O Senhor nos ensina. Ô Pai, me ensina, essa oração nós temos que fazer. Como bem disse a pastora, temos que ter coragem de fazer. Senhor, me ensina a fazer uma oração para ser governado pelo Senhor. Me ensina a fazer uma oração como Paulo ali, né? Agora não sou eu mais quem vive, agora é Cristo quem vive em mim. Vamos pedir isso para o Senhor. Para que a gente possa ter coragem que Paulo teve. Mas Paulo não era melhor que eu, nem você. Ele era de carne e osso, igualzinho a mim e você também. Não tinha diferença nenhuma dele para mim e para você. E por que que ele conseguiu? Né? Nós também podemos conseguir fazer a vontade de Deus. Mas para fazer a vontade de Deus é o que eu disse. Nós vamos ter que abdicar, nós vamos ter que renunciar a muitas coisas. Porque nós temos muitas vontades, amados, que não são as vontades de Deus. E nós temos que abandonar essas vontades. Porque essa vontade
Você quer ver uma vontade que muitas pessoas têm e que não é vontade, nunca foi, nunca é, nunca será a vontade de Deus? Coisinha banalzinha eu vou te falar aqui. Ainda mais nos dias atuais que nós estamos vivendo. Com essa parafernália de internet, de redes sociais, nós temos os dedinhos meio nervosos. Nossos dedinhos são nervosos. Às vezes a gente vê alguns comentários, a gente não reflete 2 minutos sobre ele. A gente quer logo responder e pá, joga na rede social e aquilo fica gravado para toda a eternidade. Mesmo se você for lá e apagar, já teve alguém que já viu, já publicou, já, enfim, já está manchado. Amém? O Senhor Jesus não quer que a gente seja desse jeito. Ele não quer que a gente seja, né, nervoso nessa situação. Ele não quer que a gente fique rapidamente brigando com os outros nas redes sociais. Ele não quer que a gente... Mas às vezes a gente tem uma vontade de expor a nossa vida pessoal para o mundo sem necessidade. Estou te falando aqui uma coisinha desse tamanhozinho, coisinha quase que à toa. Mas que nós temos que vencer. E quando as respostas estão aqui, ó, né? Vontade de dar, né? De falar muita coisa. Irmão, se eu fosse falar tudo que eu tenho vontade, meu Deus, nem eu me suportaria, né? Às vezes a gente tem vontade, sim, de falar muitas coisas para as pessoas que nos ofendem, que estão à nossa volta, mas não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. O que nós vamos ganhar com isso? Às vezes a gente vê, né? Às vezes a gente está aí vendo, às vezes, algumas coisas acontecendo. Estou falando desse assunto, vamos continuar na internet. E às vezes a gente vê as pessoas e fala, para que isso? Ganhou o quê? E aí? Principalmente a gente que é pastor, né? Às vezes dá umas vontades de responder umas coisas meia... Dá, mas não adianta, não é o que o Senhor Jesus quer. Não é. E isso eu estou falando de uma coisinha à toa. E aquelas coisas mais importantes, nós precisamos dominar. Nós precisamos, né? Senhor, o que o Senhor faria? Meu irmão, minha irmã, se a gente conseguisse, em todas as situações, fazer esta pergunta para Ele e esperar a resposta, às vezes faz a pergunta e já sai fazendo. Mas peraí, eu não falei nada ainda, não te respondi o que eu faria. Espere, e às vezes a resposta demora 1 hora, 2, 1 dia, 1 semana. Até 1 ano. Até 1 ano. E nesse ponto você não fala nada, você não responder. Talvez a resposta é o silêncio. Talvez o que o Senhor Jesus faria era nada. Amém? Jesus foi calado por matadouro, né? Calado. Não disse nenhuma palavra. Amados, às vezes a gente vence no silêncio. Amados, o Senhor Jesus, ele foi caluniado, injustiça, colocaram ali na conta dele, que ele não tinha nada, ele não tinha nenhum pecado sobre aquilo, ele não tinha feito nada daquilo que os acusasse. Se a gente quando lê a Bíblia e vê lá o julgamento, quando ele foi parar na mão do romano lá, né? Como é que chama, pastor? Fugiu o nome. Não é de Caifás. Pôncio Pilatos. Quando ele caiu na mão de Pôncio Pilatos, que era o governador romano que estava representando ali, a gente vê nitidamente ali que se Jesus falasse, eu sou inocente, ele estava livre. Jesus ficou caladinho, não respondeu nada. Não se justificou. Não se justificou. Por quê? Porque naquele momento, a vitória era o Senhor Jesus ser crucificado. Véio. Não era o Senhor Jesus sair da cruz. Não era ele ser liberto. Não seria vitória, seria derrota. Seria fracasso. A vitória era Jesus morrer na cruz, ressuscitar no 3º dia, para que eu e você hoje, 24 de março de 2021, tivéssemos, aleluia, acesso à salvação das nossas almas. Se Jesus tivesse sido liberto daquele julgamento de Pôncio Pilatos lá, eu e você não teríamos alcançado, não teríamos salvação para mim e para você. Então a vitória era o Senhor Jesus ficar calado, ele não precisava de defesa, a defesa era o silêncio. Amém? Então nós precisamos fazer conforme a vontade dele. O que, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Amém? Vamos. Nós temos a mania de ser justiceiro, né? A gente quer fazer justiça.
a gente quer dar a última palavra e muitas vezes não é o que Deus quer. A palavra nos mostra vários lugares que calar às vezes vence muito mais do que palavras. E, irmãos, como é difícil calar. Como é difícil a gente ficar com a boquinha fechada e não dar nenhuma palavra, nenhuma resposta e deixar que Deus responda por nós. É complicado. Nós não fomos doutrinados para isso, mas o Espírito Santo nos dá força. O que acontece, né, pastor, é que a gente foi doutrinado a ganhar. Ganhar sempre. Eu tenho que ganhar. A gente é assim desde pequenininho, quer ganhar no esporte, quer ganhar em tudo. Só que a gente esquece quer ganhar na briga de conversa. Só que a gente esquece que ganhar nem sempre é falando, né? Nem sempre é falando, a gente ganha sem falar. Isso. Ganha sem conversar, né? Ganha no silêncio. Amém? Então, meu amado, quando Paulo diz tudo isso aqui, ele está falando assim, Senhor, eu aceito o seu governo em todas as áreas da minha vida. Governa a minha área sentimental, minha área familiar, a minha área financeira, governa a minha saúde, governa a minha vida espiritual, a minha vida ministerial, governa, Senhor, governa a minha vida. Mas deixa ele governar. Deixa ele governar, né? Deixa ele governar. E às vezes, amados, às vezes não, nós vamos ter que renunciar. Nós vamos ter que renunciar, porque é uma briga da carne com o Espírito. A carne é que quer fazer aquilo que é mais prazeroso a ela. A carne é que quer fazer aquilo que é mais prático. E geralmente a carne é que peca. Geralmente não, é a carne é que peca. A carne é que faz as coisas erradas que levam ao pecado. E nós precisamos aprender a dominar a carne. Amém? E só vamos fazer isso se colocar no Senhor Jesus para governar isso para nós. Eu quero ir para lá, mas você vai para cá? Amém, Jesus, eu vou para cá. Dominar a carne não é igual o Manu que domina ela mastigando, não. Manuel. Viu? O dominar da carne é ficarmos calados na hora que a gente quer falar, a gente ficar calado. É na hora que dá uma vontade de dar uma má resposta, a gente morder na língua e ficar calado. Na hora de vontade da gente ficar deitado numa cama e assistindo uma televisão, a gente levantar, colocar uma roupinha para a igreja, né? É isso que é dominar a nossa carne. Porque a carne sempre quer as coisas mais fáceis. E o Espírito sempre nos pede as coisas mais difíceis. As coisas que realmente são importantes. Isso. Né, e o que é mais difícil que o Espírito Santo nos pede é que nos edifica. Amém? Então, meu amado, existem coisas, existem situações, como eu já disse aqui, tudo isso aqui que a gente está falando é difícil, não é fácil, né? Mas existem situações que a gente tem que entregar completamente para o Senhor, tem que entregar no altar dele. No altar do Senhor é queimado tudo aquilo que não presta. A única coisa, pastor, que resiste ao fogo é o ouro, né? E o Senhor Jesus quer nos refinar igual o ouro é refinado no fogo, é purificado no fogo. Tirar todas as impurezas. Tirar todas as impurezas. Então vamos colocar isso no altar do Senhor. Vamos colocar as nossas dificuldades, as nossas, né? Porque tudo isso foi falado aqui, é muito sério, amados. O Senhor Jesus me chamou bastante atenção nessa situação. Porque o simples fato de não obedecê-lo está fazendo eu e você, se nós assim formos desobedientes, a ficarmos muito parecidos com o diabo, com Satanás. Porque o simples fato de eu desobedecê-lo é porque eu acho que eu sei melhor, eu sei mais para a minha vida do que ele. A atitude diferente que me leva a tomar em relação ao que o Senhor Jesus quer que eu tome, está dizendo em palavras, eu estou tendo atitude, mas nas palavras eu estou falando para ele que o meu caminho é melhor. Eu tenho mais inteligência, eu tenho mais sabedoria, os meus planos são melhores. Então, que eu não preciso dele, que eu sou maior do que ele. Amém? Irmãos, vamos deixar isso no altar do Senhor, essas dificuldades. Nessa reflexão que o pastor está nos levando a fazer, quantas vezes nós fazemos isso por dia, né? Não é só uma, não. Quantas vezes nós tomamos as decisões da mão de Deus e voltamos a fazer aquilo que temos vontade? Quantas vezes por dia nós dizemos não é por aí para Deus
e fazemos e imos para aquele lado que achamos que é o certo. Quantas vezes por dia nós fazemos isso? Não é verdade? E quando a gente faz essa reflexão, a gente vê quanta gente erra, hein? Quanta gente erra. E erro grave, né? Porque misericórdia, irmão, ser comparado a Satanás, mas parece pesado demais. Mas a gente analisando friamente, né? Sem acusações, a gente pensa, fala assim, puxa vida, qual que é a diferença? Em querer e declarar que eu quero ser maior do que Deus, em desobedecer uma ordenança dele, falando com as atitudes que ele não sabe nada da minha vida. Quem sabe sou eu, quem quer o melhor sou eu. É a mesma coisa. Agora eu quero tranquilizar o seu coração nesta noite, para nós orarmos. Amém? Tem uma diferença aí muito grande. Aliás, faz toda a diferença que eu vou te contar aqui. Talvez as pessoas, você que está aqui nos assistindo, nos vendo, né, participando desta live, deste culto, você deve estar pensando assim, Senhor da glória, e agora? Talvez você acabou de dizer aí, depois que a pastora fez esse comentário, pastor, hoje mesmo, quantas vezes eu errei, eu desobedeci a Deus, eu quis ser maior do que Deus. Talvez você está pensando assim, Senhor, então para mim não tem mais conserto. Meu amado, para quem não tem conserto é o diabo, Lúcifer. Esse não tem mais conserto, porque esse foi destituído da glória. Ele, né, desceu lá do céu, né, junto com um terço dos anjos, virou demônio. Esse não tem mais jeito, não tem mais como. Agora, para mim e para você tem solução. Para mim e para você, enquanto vida nós tivermos, enquanto respirarmos, estivermos respirando, tem solução. Basta nós nos arrependermos de tudo aquilo que a gente fez. Pode ter sido 15 minutos antes dessa live começar. Basta pedir perdão e mudar de vida a partir de agora. Senhor, eu quero te obedecer. Senhor, eu quero ser igual ao Paulo. Eu quero poder falar que eu não sou eu mais quem vivo, é o Senhor quem vive em mim. Porque aí a Bíblia é clara em dizer, aleluia, que o Senhor Jesus pega os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados e joga lá no mar do esquecimento. Aquele que confessar o seu pecado ao Senhor Jesus, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça e de todo pecado. Amém? Apesar de atitudes como a nossa, em desobedecê-lo, ser comparada conforme o Senhor Jesus me chamou a atenção e eu estou compartilhando com você, a atitude de Satanás de querer ser maior do que Deus, se nós pedirmos perdão a Ele, Ele nos perdoa. Ele nos purifica. Ele, aleluia, nos dá uma nova oportunidade. Amém? Mas eu quero te lembrar também. Ah, pastor, então se amanhã eu pecar e amanhã eu pedir perdão novamente, se depois da manhã acontecer isso, a Bíblia diz que quantas vezes deve perdoar? 70 vezes? 7. Aí o Senhor Jesus fala 70 vezes 7. Né? Então, ou seja, não é 490, é quantas vezes a gente pecar, a gente pede perdão e é perdoado. Só que, repito, nós não sabemos quando será o nosso fim. Amém? Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós temos que pedir perdão por esse assunto aqui hoje, por exemplo, e fazer de tudo para nunca mais poder errar novamente. Para nunca mais cair nesse mesmo erro que acabamos de pedir perdão, ou que vamos pedir perdão daqui a pouco. Amém? Porque se nós pedirmos perdão e Ele olhar, consultar o nosso coração, ver sinceridade de ação, de atitude, Ele nos perdoa, Ele nos purifica, lava as nossas vestes, torna elas brancas, alvas como a neve, mais uma vez. Amém? Vamos fazer isso agora? Aleluia. Fecha teus olhos, coloca a mão à altura do teu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai. Sim, Deus. Oh Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Verdade, Jesus. Nós te louvamos, nós te adoramos e te agradecemos, Senhor Jesus, por esta oportunidade de estarmos refletindo sobre algo tão sério. Sim, Jesus. Oh Pai amado, a gente às vezes te desobedece, falha com o Senhor. Quantas vezes por dia? Quantas, Deus? E às vezes a gente não dá tanta importância.
a gente não vê que estamos fazendo algo muito errado, muito feio, muito triste, e que nós estamos nos comparando, Senhor, ao próprio Satanás. Oh, Pai, nos perdoa, Senhor. Perdoa-nos. Perdoa pela nossa desobediência, perdoa pela nossa falta de fé. Perdoa. Perdão, Pai, por todas as vezes que com atitudes nossas, Senhor, nós demonstramos ser maiores do que o Senhor, melhores do que o Senhor, Verdade. que nós sabemos mais da nossa vida do que o Senhor sabe, que nós entendemos melhor sobre o que nós queremos do que o próprio Senhor quer para nossas vidas. É verdade, Jesus. Nos perdoa, Senhor Jesus, por tamanha pequenez. Perdoa-nos. Oh, Pai, por tamanho pecado, por tamanho erro, por tamanha falha. O Senhor nos corrija sempre, Senhor. Oh Deus amado, que o Senhor possa, Pai amado, Pai querido, fazer com que lembremos desta palavra todos os dias das nossas vidas. Sim, Jesus. Para que quando a gente for voltar a cometer este erro, Pai, antes mesmo até da gente cometer, nós possamos parar, Pai amado, refletir, ou Pai amado, dar um passo atrás e voltar para a direção certa, Jesus. que é sempre o seu caminho, porque o Senhor sempre tem o melhor para nós. Glória E a o Deus. melhor do Senhor é o melhor, não tem outro. Obrigado, Senhor. Nos ajuda, Deus amado, a vencer esses obstáculos.